E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Inês Meneleu e Beta Fiuza. E aí, moçada, beleza pura? Beleza. Tudo jóia? Viram a casa? Vimos, estamos maravilhados. Maravilha, né? Encantadas, não sabíamos. A casa Vovó Dedé é uma casa realmente encantada, é encantada mesmo. Nós vamos bater um papo sobre o centenário da Dama das Artes, né? Dona Inês Fiuza, que estaria fazendo 100 anos este ano. Não é Fevereiro. Isso? Fevereiro, né? Qual o dia de fevereiro? Dia 23. 23. A Beta é filha da Dona Inês Fiuza e a Inês, que teve a sorte de ter o mesmo nome, né? É sobrinha, né? Sobrinha. E trabalhou com ela, não foi? Trabalhei Pronto. com ela por um bom tempo. Beta, conta aí pra galera de casa como foi que tu descobriu a Dona Inês, a tua mãe, como a dama das artes, como aquela mulher que vivia a arte, vivenciava a arte. Como foi isso? Que momento foi isso? Fala um pouco da Dona Inês Fiuza pra gente. É uma pergunta interessante porque, desde pequenos, nós nos acostumamos, que eu digo nós, os irmãos, a família, a viver no que eu chamo do turbilhão Inês Fiuza. Turbilhão? Turbilhão. Que a Inês era uma pessoa múltipla, uma pessoa trabalhadora, estava sempre com novos projetos, a casa sempre cheia de muita gente e realizando muitas coisas, a vida dela inteira. A mamãe morreu com 92 anos, mas até os 90 anos ela trabalhou e trabalhou bem. Quer dizer, ela não tinha receio de trabalhar. Maravilha. Como se diz, de arregaçar as mangas, né? E uma coragem de matar leão, né? Então, nós nos acostumamos com esse movimento. Depois de muito tempo, é que eu fui olhar minha mãe de uma forma diferente, né? E meu trabalho foi como professora da Universidade Estadual, eu sou professora aposentada, e depois que eu me aposentei, eu me aproximei mais dela. Entendi. E decidi escrever a biografia dela. Foi o momento em que eu conheci uma outra mulher. Quer dizer, precisou do distanciamento, do estranhamento, né, para que eu pudesse dar conta da grandiosidade dela, entendeu? Então, esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi agora. Quer dizer, faz 8 anos que ela partiu, mas nós decidimos comemorar os 100 anos e com a intenção de mostrar à cidade quem foi Inês Fiuza. Que maravilha. Porque tem muita gente interessante, tem muita gente que deixa legado, mas se isso não ficar registrado, ninguém sabe. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que trabalhar. Entendeu? Quer dizer, a gente não está fazendo isso assim para dizer assim, se expor. Porque foi tão importante o trabalho. Para guardar a memória, né? Para guardar e dar de presente à cidade. E dar de presente e mostrar que outras pessoas também podem seguir o mesmo caminho, ou pelo menos um caminho parecido. Entendi. Tá entendendo? Quer dizer, eu acho que é muito mais isso, é muito mais fazer com que os jovens que não conviveram, que não tiveram acesso à galeria, que não conheceram a Inês Fiuza, possam conhecê-la como ícone dessa cidade. Isso. Quer dizer, fica até assim um pouco para mim, assim, eu, filha, assim, sendo tão elogiosa, mas é isso que eu estou dizendo, isso que nos moveu. E por conta do centenário, nós decidimos, então, fazer um filme, um documentário, que já está no YouTube, Uma Mulher Inesquecível, e fizemos a exposição no MAUC, que foi a Revolver Legado e Memórias. E ainda por conta dos 100 anos, estamos aqui, dando continuidade com também outros planos a realizar. Maravilha. Quantos filhos a dona Somos 5. 5 filhos? 5 filhos, eu sou a mais velha de todos, né? Somos duas mulheres e 3 homens. Minha mãe ficou viúva muito jovem. Meu pai era médico. César Fiuza, médico anestesista. E ele foi acometido por uma doença e cedo também ele se foi e minha mãe ficou, bom, o que é que eu vou fazer da minha vida? Entendi. O que é que eu tenho? A formação escolar naquela época para as mulheres era assim, o simples. A mamãe foi até o ginasial. Entendi.
Mas é como eu disse para você, ela tinha muita coragem. E ela foi privilegiada de ter nascido com muitos dons. Muito talentosa. Muito talentosa. Eu acho que isso é uma coisa que ela carrega no DNA dela, que também teve uma vivência familiar que possibilitou, né? Minha mãe sempre teve muito bom gosto para ornamentar. Tinha um olhar diferente. Para ornamentar, para decorar casas. Um olhar estético. O olhar dela, ela era uma pessoa de um extremo bom gosto. Ela podia transformar, como o ditado diz, né? Tirar leite de pedra, transformar as coisas mais simples em coisas mais bonitas, fazer das coisas mais extravagantes as coisas mais belas. Que maravilha. Então, esse era o dom dela. Então, ela começou a trabalhar efetivamente com arte quando o esposo... Foi, o esposo já... No caso, o meu pai, ele já estava doente. Tinha uma condição boa, com certeza, porque era médico, né? Mas aí, como ele passou também muitos anos doente, por exemplo, ele teve que fechar o consultório dele. Então, houve algumas dificuldades financeiras para a família. E com cinco filhos, Com 5 filhos. Com certeza. Então, foi esse momento. Aí ela teve que arregaçar as mãos e dizer, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Né? Porque aquilo que ela fazia por hobby, por exemplo, as amigas iam se casar, aí dizia, Inês, vem cá me ajudar aqui, arrumar a casa, colocar os móveis e tal, né? Já era reconhecida como uma mulher de bom gosto. De bom gosto. As pessoas já tinham confiança. Só que como hobby. Ela ia ajudar sem cobrar e tal. As pessoas, os clubes sociais daqui convidavam para ela ir arrumar, entendeu? Mas ela fazia por hobby. Entendi. Mas a partir desse momento, ela resolveu fazer isso como troca. Cobrando. Tinha que sustentar a família, ajudar o marido. Entendeu? Então, esse foi o primeiro momento. Foi o momento, a base da minha mãe foi feita aí. Ela tinha quantos anos, mais ou menos, aí? Ela tinha 39 anos quando ela ficou viúva. Entendi. Então, foi um pouco antes disso. Um pouco antes ela já começou a trabalhar já atualmente. Entendi. A galera chamava, ela dizia, olha, agora eu tenho que cobrar porque eu tenho que ajudar em casa, né? Que o César está numa situação difícil. Qual foi a doença do seu pai? Ele teve cirrose. Entendi. Mas cirrose não é por bebida. Meu pai era médico anestesista e, na época, a anestesia se fazia com os tubos. Entendi. E tinha uns gases que exalavam, prejudicava entendeu? A saúde. Aí né? ele foi contaminado. Entendi. Então, ele ficou doente do fígado, entendeu? E aí começa a jornada de arte. E ela começou na arte ou ela começou com outras atividades? Não, ela começou com essas que eu te falei, né? De ornamentação. Decoração de interiores, né? Mas nas decorações de interior, ela já começou a colocar quadros nas paredes das pessoas. Já gostava. Né? Já gostava. Que, inclusive, é bom ressaltar que, vamos dizer assim, na década de 60, não era comum as pessoas utilizarem as paredes como local de afixação de quadros. Entendi. Não tinha muito essa cultura. Fotos. Tinha fotos. Era foto. As fotos, né? Tinha as fotos dos filhos. Às vezes tinha algumas gravuras que o pessoal mais requintado trazia da Europa, né? Mas não tinha esse hábito. Mas ela começou a introduzir nas arrumações dela os quadros. De colocar no ambiente. E ela tinha uma relação muito próxima com 3 artistas. Floriano, Aldemir Martins e Barrica. Eram os 3 com quem ela trabalhava. Convivia ali. E estava sempre requisitando então, dele obras. Esses 3 artistas, ela ia projetar um ambiente, ia pensar o ambiente, ela já colocava o Barrica, colocava o Aldemir, colocava o Floriano. Sobretudo o Floriano. Posso dar continuidade? Isso. E aí, nesse ínter, quer dizer, da viuvez, o trabalho para fora, ela também foi convidada pelo governo do Estado, no caso o Virgílio Távora, o primeiro veterado, para assumir a pasta de cerimonialista do governo do Estado. Quer dizer, o Virgílio reconhecia que ela era uma pessoa que tinha bom gosto e que ela poderia assumir esse cargo. A mamãe não teve nenhuma preparação também para assumir esse cargo. Na realidade, uma das características dela é que tudo que ela começou na vida, ela começou fazendo. Ela não se preparou muito, ela foi para cima. Né? Numa época em que as coisas realmente eram muito diferentes, né? Estava o mundo todo para ser desbravado, não tinha tanto profissionalismo, não tinha tanta universidade, não tinha muito curso.
Então, a ousadia dela permitiu que ela penetrasse em campos os mais distintos possíveis, com a cara e a coragem. A única coisa que o Vigílio fez foi assim: Inês, você vai passar 2 meses lá no Itamaraty para ver como é que se organiza, como é que recebe convidados. E ela foi. Fazer um estágio. Era um estágio. Tá? E aí ela foi. E aí, diga-se de passagem, por que isso? Porque nada é por acaso, né? A gente tem que ver as articulações. O Vigílio estava abrindo o Ceará para a industrialização, estava querendo trazer pessoas para investirem aqui. Entendi. Então, vinha pessoas do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, do BNDES, entendeu? Empresários. Então, precisava que houvesse uma pessoa para receber. Uma cerimonialista Uma mesmo, cerimonialista mesmo. E aí ela assumia vários papéis. Tipo assim, ela ia na cozinha, ela conversava com o chefe da cozinha e via receitas. Dentro da gastronomia. Dentro da gastronomia, ela dava o pitaco dela. Né? Uma das funções era receber o pessoal no aeroporto, levar flores. Fazia todo o trabalho, não era completo? Era o trabalho. E ainda, de noite, passear com o pessoal, mostrar a cidade, mostrar os lugares interessantes. E ela gostava muito a mamãe foi sempre uma pessoa muito ligada às coisas da terra, ao regionalismo. Sabe quais eram os lugares que ela gostava de levar o pessoal? Lá, que hoje é o Morro Santa Terezinha, que tinha o Osmar, tinha uns restaurantes. Bem raiz, né? Bem raiz. Ela gostava de levar as pessoas para conhecerem maravilha. Esses cantinhos da terra. Ou seja, uma mulher sofisticada que usava as coisas que a galera acha que sofisticação é de fora, né? Sofisticação tem com os materiais da terra, né? Tem com o que é nosso. Eu lembro da mamãe trazendo as pessoas aqui para o clube da Barra do Ceará, como é o nome desse clube, que hoje é o Cuca. Clube de Regatas. O Clube de Regatas, para ver o pôr do sol. Que maravilha, que maravilha. Entendeu? Ela ousada, né? É ousada. Sabe o que ela fazia também? Ela pegava, por exemplo, ela pegou o embaixador dos Estados Unidos e foi fazer uma viagem, um passeio de jangada. Que maravilha. Tem uma foto, inclusive. Olha, e você pensa ver. que tem colete, tem segurança. Do jeito que era para ser. Na fé em Deus. Fé em Deus. Ela, como anfitriã, mostrando o Ceará real para as pessoas de fora. E é massa porque o passeio de jangada mostrou o outro prisma, né? O olhar de dentro do mar para a cidade, né? Que coisa linda, espetacular. Então, isso que eu estou falando para você, como é que era o trabalho dela. Eu acho que hoje um cerimonialista faz coisas completamente diferentes. Mas foi assim que ela foi atuando, né? A capilaridade do trabalho dela foi esse. E ela ia além, né? Ela ia além. E ela ia sempre além. E todas as comemorações, as celebrações públicas, ela decorava. Ainda fazia parte do trabalho dela. Maravilha. E quando começou a galerista Inês Fiuza? Né? Que momento começou a parte da galeria? Então, tudo isso tem uma história, né? Desse momento que ela fazia decoração de interiores e começou a colocar os quadros nas paredes das pessoas, ela tinha um contato muito forte com Floriano Teixeira, que era um grande amigo dela. Artista visual, artista plástico. Ele é do Maranhão, mas ele é praticamente radicado aqui, em Fortaleza. Ele casou com a cearense. E ele foi, inclusive, o primeiro diretor do MAUC. Foi ele. Maravilha. Entendeu? Então, ela tinha uma relação muito próxima com ele. E ele sempre era aquela pessoa que estava ali dando as dicas para ela. E chegou um momento que ele disse assim: Inês, você é a pessoa talhada do Ceará para instalar uma galeria de arte. Já tínhamos tido algumas galerias, mas elas tinham tido vida curta. Entendi. Sabe? Aí ele disse até assim: saia do governo. Então ela teve que sair, ele aconselhou que ela saísse porque não ia dar conta.
Ela trabalhou um tempo. Ela, Nas no duas tempo, funções. ela nas duas Entendi. funções, mas chegou um determinado momento que já não dava mais. Era E não muita tinha coisa. como largar o dinheiro certo, com certeza, sustentando a família, para uma aventura que era uma aventura. E aí, quando começou a dar certo, ela deve ter deixou, né? Mas são tantas histórias que eu já estou me adiantando. Teve uma história ainda Antes, pregressa. Tem um pré-requisito aí que ela está Teve pulando. um pré-requisito. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Quando meu pai era vivo, o casal, fez uma viagem para Ouro Preto. Entendi. Isso deve ter sido o início da década de 60, eu não sei te precisar, consigo com muita certeza. E aí a mamãe nunca tinha visitado aquela área do Brasil, e ela ficou assim, extasiada com o que ela viu, né? Ficou encantada. Ela ficou encantada com aquelas antiguidades, com aquele Brasil que existiu, com as peças, com o Aleijadinho, com a arquitetura, né, com a opulência das igrejas. E ela teve um insight, ela disse para o meu pai, vamos fazer um antiquário quando a gente voltar? Então, esse foi o embrião da mulher empreendedora. Entendi. E voltada para a arte. Voltada para a arte. Então, ela traz, eu já contei essa história algumas vezes, vou repetir aqui, ela traz de Ouro Preto uma roca pequena, né, uma roca de fiar, e que ela traz na mão, no avião. Eu me lembro ela descendo do avião com esta roca. E essa roca, ela até hoje está na família porque é uma peça emblemática, foi a primeira peça do antiquário. Maravilha. E ela nominou o antiquário de Recanto de Ouro Preto. Recanto de Ouro Preto? De Ouro Preto. Inclusive, a figurinha, como é que se chama, Inês? A logomarca. A logomarca é um anjinho. Barroco. É um anjinho barroco com R. Né? Bem bonitinho. E aí é o seguinte, onde vai instalar esse antiquário? Na década de 60, todo mundo morava em casa. Não tinha prédio, né? A cidade não era verticalizada. E as pessoas moravam em casa e sempre tinha a casa e de trás da casa tinha um quintal. Entendi. Então, ela pegou uma área do quintal, construiu assim 2 quartinhos. Na casa de vocês? Na casa da gente. Na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Fez um puxado? Não foi bem puxado, a gente dá a ideia de uma coisa que sobe, né? Não foi um ela puxado. Fez um anexo. Um anexo, entendeu? E aí ela ornamentou e começou a comprar as antiguidades. Tem uma imagem que está maravilha. passando aqui, a gente vai vamos ver. mostrar, a gente tem, acho que tem até uma sequência quase cronológica do cantinho de Recanto de Ouro Preto. Acho que é a primeira foto da sequência. Vamos mostrar. Aí ela como cerimonialista. Não, ela atrás. Isso aí Família. Essa aqui é para a gente apresentar a dona Inês Fiuza para a galera de casa, para quem parece muito com a Beta, né? Parece muito. É impressionante, parece muito, né? Parece muito. Isso é a casa dela. A Dama das Artes. Vamos para frente, que a gente vai já chegar. Aqui já é uma capa de uma revista, né? É o cartaz do filme do documentário. Já fala do centenário. É o documentário. Maravilha, maravilha. Eu acho que é a próxima imagem. Aqui é o do casamento. Que imagem linda, hein? Aqui, tá Recanto de Ouro Preto. Recanto de Ouro Preto. Você veja que é uma estrutura muito simples, né? Muito simples mesmo. E como também a fotografia está meio borrada, não dá para ver. Mas dentro é onde acontecia o Recanto de Ouro Preto. E o acesso tinha que passar por dentro de casa? Não tinha que passar. Você passava pela casa, pela mas casa, tinha pela lateral. Pela lateral. Entendi. Pela lateral. Não era uma esquina, tinha que entrar em tinha casa. Que entrar. Não entrava pela casa. Pela casa, mas dava na lateral. Mas tinha que não era separado. Né? Tanto é que eu digo que os primeiros negócios da mamãe não tinha uma separação entre o público e o privado. Entendi. Era tudo. Ela recebia em casa, né? Era tudo tudo junto e misturado, como se diz hoje, né? Que legal. E o teu pai achou tranquilo, achou legal? Meu pai foi sempre o grande incentivador da minha mãe. Ele gostava de arte. Muito importante. E quando eles eram noivos, eles iam num lugar que tinha aqui em Fortaleza, chamava-se gasômetro. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Gasômetro. Seguinte, antes da luz elétrica, toda a energia nossa era feita por gás. Aí, quando chegou a energia elétrica, eles tiveram que
tirar todo aquele equipamento e guardaram dentro de um espaço Entendi. que passou a ser chamado gasômetro. Gasômetro. Que E lá legal. tinha ferro, tinha manga, tinha um bocado de coisas bonitas. E a minha mãe já gostava de visitar esse lugar, porque a minha mãe ela sempre disse, eu sempre gostei de cacareco. Ela via beleza nas coisas que ninguém via beleza. Aí ela pegava essas peças, ela começou a construir lustres. Reciclagem. Ela pegava o metal, aí pegava as manguinhas, sabe? E fazia. Ela já fazia isso com meu pai. Que maravilha. Quer dizer, eles dois tinham, como se eles Sempre tivessem teve esse vivido olhar. juntos mais tempo, eles teriam feito muito mais com coisa, né? certeza. Mas, enfim, eu estou mostrando para você como a sensibilidade dela sempre foi muito forte, né? E uma Aí, coisa natural, né? Ele vinha de dentro. Pelo jeito aí... Tudo foi acontecendo. Quer dizer, eu acho que a vida a universidade da minha mãe foi a vida, né? A vida foi mostrando caminhos e ela sempre Foi se seguindo. apropriando das coisas, né? Que apareciam na vida dela. Né? Maravilha. Vamos para frente? Eu Vamos. acho que tem outra Ó, tá imagem. aqui, essa Aí, imagem olha eu essa acho parte bacana. interna. E aí, isso aí, eu lembro do dia que ela fez. Isso era um papel parede, que ela fez assim, como se fosse aqui, olha, o desenho cama. de uma igreja com as pinhazinhas em cima, né? E passou a trazer as antiguidades. Aí, traz as antiguidades. Aí ela começou a viajar. Eu lembro que eu era pequena, certa vez, e fiz com ela uma viagem para o Maranhão para ela comprar antiguidades. Ela ia para Sobral. E depois, com o tempo, as pessoas já começaram a conhecê-la, reconhecê-la como uma pessoa que comprava antiguidades. E vinham aqueles pessoas que ofereciam. Já vinha oferecer. Já vinham oferecer. Virou né? um negócio mesmo. Virou um né? negócio. Por isso que eu digo, é o embrião Maravilha. da atividade empreendedora da Inês Fius, é o Recanto de Ouro Preto. E muito bem relacionada, né? Com certeza que já tinha sido cerimonialista lá do... E isso vai fazendo o que a gente chama hoje de network, né? Exatamente. Vai conhecendo as pessoas-chave e tal, para montar, para dar vazão ao negócio. Né? Que maravilha. Vamos para frente. Ah, aqui já é... Não, isso aí, aqui a gente já está pulando muitas etapas. Porque a história dela tem muitos degraus, né? Muitas passagens. Bom, nesse local que a gente viu o Recanto de Ouro Preto, foi onde foi instalada a primeira galeria, que também chamou-se Galeria Recanto de Ouro Preto. Deixou de ser só antiguidades e passou a vender os quadros do Floriano, do Aldemir. E aí a primeira exposição de arte foi feita com os quadros do Floriano. Então, como é que ela fazia? Ela pegava esse espaço que você viu ali, tirava tudo, e colocava no outro espaço e fazia só a exposição de arte dos quadros. Maravilha. E aí eu volto a dizer, que também já repeti em outras ocasiões, que o Floriano foi uma pessoa importantíssima, porque ele foi o verdadeiro professor da minha mãe. Foi um consultor de como funcionava a arte, né? Ele era um tutor, ele foi, né? Ele dizia assim, porque a mamãe nunca tinha lição, você tem que fazer uma galeria de arte, mas a galeria de arte tem que ser um cubo branco, não pode estar nada misturado, você tem que ter cuidado, você tem que fazer uma vernissage. Vernissage é o momento que você chama as pessoas para conhecer as obras dos artistas. Tem que oferecer coquetel, você tem que chamar a imprensa, você tem que fazer reportagem, você tem que fazer catálogo, você tem que fazer convite. Isso é importante, isso é muito importante. Dizer, veja bem, tudo isso que hoje é uma coisa tão simples, já tão conhecida, tão batida, mas tudo era novidade. Era novo, era um mundo novo que estava se abrindo. E você vê a quantidade de trabalho. Falou aí umas 10 coisas, não foi, Inês? Tem que fazer catálogo, o trabalho que é para se montar uma exposição. Né? E diga-se de passagem, como a coisa tinha muito esse aspecto doméstico, a comida era feita na minha casa. Era tudo lá. Era tudo lá. E ela que tomava conta de tudo. Ela que tomava conta de tudo. A comida era feita lá, ela chamava uma fulana de tal para fazer as comidas. E tudo detalhe. Como sempre, na pegada regional. Entendi. Quando ela oferecia a vernissage, ela não oferecia pastelzinho, biscoitinho, não sei o quê, né? Ela oferecia, sabe o quê? Paçoca, feijão verde, cachaça. Cachaça? Cachaça.
Esse negócio de champanhe não é nosso, não. Não. Tinha que ser cachaça. Tinha que ser cachaça. Você veja Eu como sempre é. fiz, cara, na quenguinha com a colher de osso. Com colher de osso. Que Que ela ia maravilha. comprar a colher de osso lá no Mercado Central. Depois na beira-mar. Entendeu? Entende como é que ela era? E aí você mistura a sofisticação da arte, que a arte, principalmente naquela época, hoje está mais democratizada, né? Era muito elitizado. Era muito elitizado, Aí você né? tinha, por exemplo, uma sociedade cearense que ia para a exposição da casa da Inês Field, chegava lá e era servido com os pratinhos de barro, Paçoca e cachaça. paçoca, cachaça, feijão verde, carne soca, carne de sol, Que massa. entendeu? Ousada E demais. aí as pessoas ficavam assim, como é que é? Veja bem, você tem que pensar com os olhos Da de época, 1970. 70. 1970 é que tem a primeira exposição. São, acho que, 15 quadros que o Floriano traz. O individual. E tem tudo isso. Agora, ainda tinha mais uma coisa. Aliás, tinha mais duas coisas nesse conjunto. Como ela sempre decorava, onde a mamãe estava tinha flores, tinha arranjos, tinha ornamentação. Sempre ela fazia coisas lindas, né? Pela casa, botava uns jarros, botava umas bananeiras, umas palmeiras. Ela fazia sempre umas coisas diferentes. E ainda mais, ela convidava alguém que a gente chama da inteligência cearense, algum literato, para fazer a abertura da exposição. Massa. Então, a gente tem nomes como Manelita Eduardo, com Arthur Eduardo Benevides, como Milton Dias, que eram muito amigos dela, que sempre estavam lá para abrir a exposição, apresentar o artista, falar do percurso dos artistas, da linha, entendeu? Veja como é que ela juntava Ela agregava, né? várias linguagens artísticas, né? Às vezes ela trazia música também. Criou um circuito cultural, né? Ela criou um circuito cultural, que era uma coisa que não tinha em Fortaleza. E eu nem sei se tem mais. Se depois, tem mais, se tem mais. Eu Nessa sempre, pegada. eu acho sempre que eu falo isso, eu me emociono. Massa. E me emociono, e me emociono, quer dizer, como eu disse para você, eu comecei a ver tudo isso muito mais. Depois, né? Quando foi pesquisar e foi investigar a vida dela. daí Né? que quando nós fomos abrir os arquivos, que ela deixou tudo muito bem organizado, nós ficamos assim impressionados com a quantidade de coisas que ela fez e deixou tudo muito organizado. Aí essa mulher é um monstro. Desculpa a palavra, entendeu? É um turbilhão, né? Faz uma Por isso- pausa aqui essa foto. Olha, essa aí, esse aqui, ó. A gente fez uma sequência. Vamos voltar naquela imagem que a gente parou, que a gente fez uma sequência, foi mandado pelo Iratuan, dentro desse percurso. Aí a gente pode falar seguinte, essa galeria já foi na Desembargador Moreira. Penúltima. Penúltima. Já trabalhava com ela? já. Eu comecei Inês? nessa. Começou nessa aqui? Em 1990. Ela te convidou para trabalhar com ela? Não, né? eu me Tu ofereci. se convidou? Eu me ofereci. A Inês foi? é muito boa de venda. Como foi? Aprendeu com ela? Já tem no sangue, Não, né? eu já Tem no sangue, vinha, né? eu estava trabalhando na época gerenciando um espaço de arte aplicada. Arte aplicada? Era uma galeria na Barão Antônio Tomás. Legal. E a gente trabalhava com arte aplicada. E era da Sofia Leste Vieira. Chamava-se Chauá. Então, eu trabalhava com gravura, com algumas coxas feitas, desenhadas, executadas, esculturas, as luminárias do Zé Porto e alguns produtos do Sul. Nós tínhamos tapete do Embu das Artes, da cidade, e tínhamos tecidos de decoração de alto padrão. Então, Entendi. o arquiteto conseguia encontrar nessa loja esses itens. Quando houve o governo Collor, que houve o sequestro do dinheiro das pessoas, Meu Deus. os meus patrões fecharam e Fechou muita coisa. eu fiquei no meio da rua, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a Tinê já tinha galeria desde 70, né? Eu frequentava já a galeria anterior dessa, que era o outro endereço na Desembargador Moreira. Aí eu fui conversar com elas e queria trabalhar. Ela não tinha vendedores. Ela mesma vendia? Ela vendia. Ela tinha uma equipe que tinha 2 pessoas na área financeira. Tinha a Regina, que por acaso é minha cunhada, que trabalhava na área de divulgação, com convites, organizando a parte de exposição. Mas ela não tinha uma pessoa para vender. Aí eu falei, olha, Tinês, eu quero trabalhar com você. E eu quero lhe propor eu trabalhar com venda. E aí a gente Legal. lançou um projeto junto com ela. Ousada igual a tia, né? Bateu na porta lá, disse, eu estou precisando Aí de o que a emprego. gente vai fazer? Aí criamos um projeto que era um primeiro consórcio de arte dentro da Consórcio de galeria. arte? 7 pintando 5. Que legal. Como é que funcionava? Eram 7, tudo era em torno do número 7 e do número 5.
As obras tinham 70 por 50, era para pagar em 7 parcelas. Legal, já ia parcelado, né? Não, a Dona Inês não fazia nada à toa. Tudo tinha Que um conceito, legal. tudo tinha um apelo. A Tia Inês tinha um talento para marketing, né? Isso é marketing, né? É marketing. Isso é marketing. E detalhe, sabe, Uriah, é que ela sentava com os artistas e conversava. Essa história do consórcio, ela chamou uma amiga dela que trabalhava com ela, que era uma senhora aposentada da Caixa Econômica, para ver se era viável do ponto de vista econômico. Teve a consultoria. Buscou a consultoria. Teve a consultoria. E aí foi legal porque eu disse a elas, o que você precisa? Eu preciso de 2 coisas, um telefone e uma mesa. Porque naquele tempo a gente telefonava para as pessoas, Era né? telefone fixo, né? Fixo. Aí eu trabalhava lá na galeria e foi muito bom, eu fui muito feliz porque a gente ultrapassou o número de adesão 3 vezes mais do que a gente pensava. E aí o consórcio, o cliente ia pagando... Não, por é o mês. seguinte, eles pagavam, a gente pagava todo mês a um artista uma obra. Certo. Então, os artistas já sabiam que todo mês, eles todos recebiam o valor de uma fração da obra. Que maravilha. Então, todo mundo foi contemplado de Era forma... um grupo de artistas. Era Guedes, Mesquita, Sérgio Lima, que na época eram artistas que não estavam... Bem jovens, né? Eles eram jovem. jovens, mas já eram artistas que o público mais jovem não tinha acesso, porque faziam quadros grandes, e esses quadros eram pequenos. E a cada semana, se eu não me lembro, a gente fazia um dia da entrega, que era às sextas-feiras. Que tinha um evento, com certeza. Tinha um evento, e esse evento, eu que gostava de vender, me beneficiava. Já vendia outras Porque coisas. as paredes estavam todas com o acervo, né? Então, Captava os clientes, né? exatamente. Então, grandes Que colecionadores. ação fantástica, hein? Era incrível. Que ação fantástica. Ela sempre estava com alguma ação inédita. Que ação Agora, os fantástica. grandes negócios, quem fazia era ela. Ela Ela. tinha um escritóriozinho aí dentro da galeria. Quando era para fazer uma Era venda um mais... cliente potente, a gente vultosa. sabia que tinha que ter um whiskyzinho. Ela tinha que chegar junto, né? Não, tinha uma garrafinha de uísque para o cliente. Pra ele relaxar, ficar tranquilo. E ela fechava a porta. E fazer o cheque. Eu acho que na época era cheque, né? Era cheque. Promissória. Promissória, Olha. vendia com promissória. Eu ainda trabalhei com promissória até a galeria da Praia de Iracema. E aí eu faço questão de falar para a galera de casa que você vê que arte... Tem gente que não gosta desse nome, mas eu uso. Arte é produto, arte é negócio. É negócio. A arte é patrimônio. As pessoas compram arte para engrandecer a vida, levar poesia para a vida e para a família e engrandecer o patrimônio financeiramente, né? Porque muita gente comprou arte nessa época da Dona Inês e comprou num preço e essa obra de arte ficou mais cara 3, 4, 10 vezes, né? Deve ter visto isso, né? Vi muito. A valorização da arte, né? Vi artistas começando, né? Que eu vi o Galvão começar, não nessa galeria, porque eles já eram o que a gente chamava os artistas da casa. Entendi. Que eram artistas que estavam sempre conosco, produzindo, e tinha um canal de comercialização potente. Vendia muito. Vendia. A exposição vendia toda, Moriá. As nossas paredes comportavam 12 trabalhos, essa galeria aí. A gente chegou a vender 16 trabalhos do artista, tendo 4 na reserva lá dentro. Poxa vida. E aí precisa do vendedor, precisa de quem apresente o trabalho. E esse trabalho é importante, esse produto é importante você ter. Existia toda uma articulação que a Tia Inês fazia, que ela tinha um mailing fantástico, né? Eu trabalhei muito com o mailing dela. A gente distribuía 1.000 e tantos convites impressos. Tinha o contato da imprensa, a imprensa cobria tudo que ela fazia muito bem. Quando surgiram os programas de televisão, os artistas Também. iam. Quando ele vinha de fora, a gente fazia toda uma recepção, com divulgação, com convites. Havia uma prévia da exposição. Quando as obras chegavam, já chamava alguns clientes. Começava vendida muita alguns coisa. já né? vendidas, realmente vendidas, não era falso. Não era colocando aqui. Não era colocando. Era verdade. Já tá jeitinho Era vermelho, que Mas sempre para dizer, para valorizar o produto, não era. Eu digo sempre, verdade. até comentei com a Beta, no ano que ela fez 20 anos da galeria, no ano 90, 91, a gente chegou a fazer uma exposição por mês. Caramba. A gente acabava de botar a exposição no ar, ela já estava planejando a segunda, a seguinte. Meu Deus do céu. Ela já estava em contato, eu estava na linha de frente, mas os bastidores já estavam trabalhando. Aliás, eu vou até dizer, era uma característica dela em todas as ações. Terminava uma coisa, ela já dizia, qual é a próxima? A próxima, né? Era uma antenada. locomotiva, né? E não tinha WhatsApp? E não tinha Instagram?
Imagine se tivesse Instagram, WhatsApp e redes sociais, né? Marcos, eu pouquinho. chegava a distribuir os convites no meu carro. É isso que eu ia dizer. Os clientes especiais, eu saía no meu Incrível, carro né? entregando. Eu sabia a beira-mar todinha decorada. Quem Que morava em maravilha. cada prédio. E tinha a mesma clientela ou ela abria novos clientes? Não, Não, sempre sempre abrindo. abria. Sempre abrindo. Sempre abrindo, né? Sempre. Convencendo mais pessoas a colecionarem arte, a E terem tinha arte. uma coisa interessante na Tinês, é porque o espaço não era só para as artes visuais. É. Ela fez lançamento de livro, ela fez sarau. Então, Era esse cultura. público Era que cultura. vinha. E aí encontrava aquela galeria, aquele lugar que era encantador, né? E esse prédio aí, da Desembargador Moreira, com a Marcos Macedo, estrategicamente ele era fantástico, porque era uma galeria feita pelo filho dela, o projeto, linda. César Fiuza É, o Júnior. César, com vitrines dos dois lindo, né? lados. É. Esse piso levantado do chão, tá vendo que tem um jardineiro embaixo? Valorizava totalmente, né? E as pessoas que passavam Viam. viam. E como diz a galera, no miolo, né? É. No local onde, perto da beira-mar, né? Você desce um pouco, tá no coração da aldeota, ali, né? Incrível. E essa incrível. calçada era a extensão das festas no dia de vernissagem. Muito. Avançava para a calçada. A festa continuava na calçada. Né? Eu espero que a gente ousadia possa total, mostrar né? alguma coisa. Porque para manter uma galeria de arte não é barato, é caro, né? E manter com a venda do produto, que é um produto que é um produto exclusivo, só a obra de arte é única, né? A galera compra arte e para voltar a comprar, nem todo mundo compra, porque as paredes, se bem que na época muita gente morava em casa, né? Mas existe a restrição, Mas- então tem que mas sempre que aí- criar novos Aí clientes, esse né? é o momento que a cidade começa a mudar. Entendi. Se aparecem os prédios, os apartamentos, muita gente se muda, entende? Então, começa a decorar. A própria concepção de uma De nova ambientação, decoração, né? de ambientação. É o momento também dos arquitetos. Dos Os arquitetos. arquitetos levavam muito os seus Então clientes. ela pegou essa onda, né? Ela Aproveitou. pegou, Década de 90. como se diz hoje, surfou nessa Surfou onda. nessa onda. Antenada sempre, É. né? Que maravilha. E a Vamos pra Tinês tinha frente. um valor que eu achava incrível. Quando a pessoa mudava para um projeto desse, ela sempre falava para os arquitetos, vamos manter da família o que tem. Ah, entendi. Entendeu? Tem Manter o você vê que acervo, aqui né? você tem alguns objetos antigos expostos. Sempre teve antiguidade dentro do espaço. Ela Sempre. sempre valorizou Sempre. o patrimônio da família. Olha aí, ó. E A ela, galeria realmente era muito Linda. bonita. os tapetes, está vendo? Linda. Essas colunas que ninguém nunca tinha feito em Fortaleza para expor. Lindo. E a Extremo questão bom do gosto. contraponto que ela fazia da arte, que a Tinês trabalhou basicamente com arte moderna, né? É o período dela. A arte moderna com a antiguidade. Ela E conseguia... ela fazia fazia uma coisas. conciliação muito inteligente, Ela muito nunca, bonita. a antiguidade que eu falei para você, que foi um embrião, ela nunca deixou. Para onde quer que ela levasse a galeria, ela levava também Sempre os foi uma objetos. Vamos chamar a antigos. atenção do público. Esse arranjo é de urucum. Você está vendo? Esse vermelho. Lindo. E para ela era bonito, não importa. A Tinês, primeiro, que ela não gostava de rosa. Ela dizia, nós temos muitas flores bonitas aqui. Ela trabalhava com flores tropicais, ela adorava flores Gostava do que era não. Que era tropicais. logo, Ela é. valorizava muito. E os artistas eram os nossos, né? É. O material era nosso, era tudo nosso. Ela trouxe muita gente de Ceará. fora também. Trouxe gente de Trouxe fora pra cá, muita né? gente. Mas não deixava de fora a galera Não, daqui, né? pelo contrário. Uma das características da minha mãe era agregar. A coisa que ela mais gostava era juntar o pessoal novo, os novos talentos, as pessoas que estavam aparecendo com os artistas que vinham de fora e propiciar aquelas rodas intermináveis de conversa. Grandes encontros, de né? grandes encontros. Quer dizer, isso hoje não se tem mais. Deve ter saído grandes Olha, amizades, né? grandes amizades. Gente que Olha, trabalhou junto. você imagina que naquela época não tinha internet, né? Quer dizer, o contato que os artistas daqui tinham com o pessoal de fora eram momentos assim memoráveis. Que eles vinham, que né? eles vinham para cá. Ela trouxe Tomi, Áquila, Burle Marx. Aldemir veio várias vezes. E o vir era vir e estar ficar. dentro da Ficar, galeria. ficar. Fazia lanche. E levar para casa dela também, porque ela recebia. nunca deixou essa parte. A minha mãe era uma pessoa assim, muito de agregar e trazer para casa. Aquele elemento que foi a casa dela, a galeria sempre foi, vamos dizer assim, Uma extensão. uma extensão da casa. E isso também ela chamava a família, chamava os filhos, chamava os netos e propiciava assim, encontros nossos com todo esse pessoal que se tornou amigo nosso. Pessoas muito queridas. Devia ser... Passaram a ser família também, né? Também. Passaram a ser E família eu lembro também. que no documentário, o Galvão e o Guedes comentaram,
Eles estiveram junto com a Tomi Otaki, com o Tosi, com o Que Bulemax. massa, né? Uma Trocar. experiência incrível Trocando, para e era jovens troca, artistas. não existia essa distância, esse distanciamento da importância, não. E a Tinês propiciou isso. De ter alguém mais importante, menos importante, era todo Ou mundo junto, esconder, né? né? Não vou mostrar, não. Pelo contrário, a intenção era mostrar, aparecer. Eu nunca expandir. percebi. Era o visual mesmo, né? Era as artes visuais junto com família, com amizade e com muito amor, né? Porque ela fez tudo, pelo que vocês estão falando, era sempre amor, né? Amor pela família, amor pela arte, amor pelos amigos, né? Eu disse Incrível. sempre, eu até falei nos momentos que eu falei sobre ela, nesse documentário, numa frase que me marcou muito. Ela dizia: o belo me orienta. O belo era o facho de luz que iluminava o caminho dela. Maravilha. E aí eu vou fazer uma ressalva, eu quero o belo. Bom, naturalmente a gente sabe distinguir que é o belo, mas muitas coisas que não eram consideradas belas, ela transformava em bela. Pelo olhar dela. Pelo olhar dela. Por exemplo, a minha mãe adorava galho seco. Um galho seco, ela não conseguia passar por algum lugar que tivesse um galho seco, parar o carro. Ela pegava e transformava. Olha aqui essa decoração. Isso aqui, na época, era ousadia, você colocar uns galhos e urucum. Maravilha. Né? Maravilha. E os tapetes belíssimos, aí né? mistura com tapete. E ela ia para dentro da casa do cliente e deixava tudo pronto. Deixava tudo pronto. Quando solicitado, ou ela ajudava a resolver quais eram os quadros, ela orientava as aquisições, mas orientava de uma forma não só a estética, como o valor do artista que a pessoa deveria investir. Entendi. Porque ela tinha obras de todos os valores. E vocês conseguiram reunir todo, claro que não todo, né, porque é muita coisa, esse trabalho na exposição que foi feita no Malc, né? Revolver. É porque, digo de passagem, que antes dela partir, ela tinha um desejo muito grande de fazer uma exposição que fosse uma retrospectiva do trabalho dela. Entendi. Ela já estava fora do mercado, assim, não tinha mais... Devido à saúde, não tinha mais coisas. Ela não estava mais com a galeria. A galeria já tinha fechado, ela já estava com 90 anos. E ela tinha uma ideia ainda de fazer uma exposição. Então, ela chamou os artistas, amigos, chamou a Inês, chamou a mim, para a gente pensar numa exposição que fosse fazer uma retrospectiva dos 40 anos dela, trazendo os principais artistas e as principais obras. E ela escreveu uma cartinha linda, já de convite, mas a exposição não pôde acontecer. A empreendedora com 90 anos, com 90 pensando anos, ela não... na próxima exposição. E aí, em função dos 100 anos, nós então resolvemos trazer materializar o desejo dela. E ao invés de ser revolver, a gente diz revolver. Em vez de ser com L, botamos o revolver. Então, nessa exposição, nós trouxemos realmente artistas, alguns os principais artistas que expuseram as obras, mas, como você disse, não todos, né? Porque ao longo da vida da mamãe, foram mais de 200 eventos. Exposições e outras coisas, né? Lançamento 65 artistas ela trouxe. Meu Deus entre do céu. individuais e coletivos. Era realmente um turbilhão. Era um turbilhão. A gente tem um catálogo da exposição Revolver, para a gente dar uma olhada. Revolver nesse fios. Você vê que é o legado em memória, que é o legado da galeria e a memória da história dela, né? Vamos ver se a gente consegue passar algumas páginas do catálogo que a gente mostra. A exposição se desenvolveu do ponto de vista da expografia, seguindo o desejo dela. O Túlio Paracamos que fez, esses nichos são por década de 70, 80, 90 e 2000. Dividiu cronologicamente. Né? As obras são as obras da família, o legado que os filhos ficaram. Vocês ficaram com as obras todos. A maior parte são deles. Tem quantas obras vocês ainda têm? Olha, quando a tia Inês se foi, eu ajudei a fazer um levantamento, dentro do apartamento dela tinham 90 e tantas obras. Puxa vida, que massa. Entre gravuras, esculturas e contando a história, né? Essas obras contam a história, né? E se estavam dentro do apartamento dela, porque eram especiais, muito grande, né? E aí... Vamos para frente mostrando a parte visual. Olha... Agora, algumas obras, para completar,
essa expressividade da década, como a gente não tinha na família, para simplificar, nós pedimos ao Malc algumas obras. Entendi. Então, eu O tive próprio cinco ou seis obras cedidas pelo Malc, inclusive essa escultura do Zenon, que é essa mulher, tá vendo? Essa escultura do Ascal ele fez para a exposição. O Ascal, Sérgio Lima, Roberto Galvão, Guedes e Mesquita e Maurício Caus, que eram mais chegados a ela, eles nos deram obras atuais para a exposição, que a primeira parede que a gente vai ver é com eles. Maravilha, vamos para Pode frente. passar, Tá aqui, essa aqui foi a Aqui é a entrada. entrada. E essa parede da direita, exatamente, são esses artistas que são os emblemáticos. A primeira obra é do Floriano, a gente seguiu a cronologia, né? O Floriano, Aldemir Barrica, o Bolemax, que é esse trabalho bem grande, que foi assim muito presente na vida dela e deu um impacto muito Super forte artista, na né? Ele Super teve bem artista. perto dos 90 anos, ele teve com ela e eu tive o prazer de conhecer. Que maravilha. Aí tem o Bruno Pedrosa embaixo, aí os outros são o Maurício Caus, um pequenininho, Guedes Mesquita, Sérgio Lima e Ascal. Maravilha, vamos para frente. Maravilha. Esse foi um... Esse trabalho é do Wilson, Do Wilson. Neto, né? Abraço para o Wilson Neto. Daqui a pouco abraço a gente para o vai, Neto. vai Ele fez entrevistar esse ele trabalho aqui. exclusivamente para a exposição. Por uma razão, ele foi o último artista que ela expôs. Que trabalhou com ela, foi? A última exposição que ele fez. Parabéns para ele, para o Wilson Neto, porque é um privilégio, né? Não, ele ficou muito feliz chegado. com essa oportunidade. E ela acolhia bastante, né? Ela E tinha já- escritório de arte nessa época, lá na Vajota, ali perto do Coco Bambu. E aí eu vi que ela... Primeiro fiz uma exposição... A dele foi... Ele desenhou uns trabalhos, e uma moça pintou, uma senhora. Entendi. E ela ficou muito encantada. Então, aí eu resolvi escolher o Wilson para fechar. E sempre com um olhar para o artista que está começando, para o artista jovem, para o artista, para o inovador, né? Para Porque podia ter dito, não, eu conheci essa galera que já é reconhecida e ficar trabalhando, mas ela estava sempre procurando novo. Tá? Sempre. Ela tinha um prazer muito grande de impulsionar os novos talentos. E trabalho lindo, né, Wilson Neto? Belíssimo. A gente fez para a imprensa e para a família. Massa. Uma gravura. Vamos para frente, mostrar mais do catálogo. Aí nós passamos para a primeira sala, que aqui é o lado do legado, né? Esses móveis eram da minha mãe, esses objetos que estão Tá aí a ali. roca, Beto, olha. Não sei se você dá para você ver como é aqui a roca. Maravilha. Essa santa é uma santa Que da família santa que ainda está. linda, Essa hein? santa esteve presente no casamento de todos os netos. Que santa linda. Linda, belíssima. A mesa que era da Belíssima. casa dela, essa mesa. E ela sempre foi muito aficionada por tapete persa. Sempre tinha tapete persa em qualquer ocasião. Requinte total, né? Vamos para frente, muito lindo. Vamos para Uma frente. visão do salão, tá vendo as décadas? Mesa, 002. essa mesa... Essa mesa foi uma mesa que a gente fez de socialização. Entendi. A gente deixou material em cima, catálogos. Entendi. Essas cadeiras eram dela. Essa Montagem cadeira- belíssima, né? Montagem não, foi ficou pouco- linda. Olha, O o Túlio. Túlio. Túlio, parabéns. braço Túlio se garante, né? Se O garante. Túlio foi É o mestre. É fantástico. o mestre. Sensibilidade total, né? Vamos para frente. Massa. Ele fez uma coisa interessante, porque em cada placa dessa da década, ele botou uma foto dela da década. Essa foto aqui é da década de 70. Para mostrar como ela estava Você vê tudo, quando você voltava, Se garantir. havia a imagem dela que foi ficando cada dia mais bonita, né? Muito, com certeza. Não é... A pessoa normalmente vai certeza. ficando mais velha, vai ficando mais feia, mas a minha mãe ela ia foi ficando ficando mais bonita. Ela mais foi se elegante. iluminando. Verdade. Eu digo que a Tia Inês ficou tão realizada Ela era... que o trabalho iluminou. Ela era iluminada. E era iluminada, né? Quem faz um trabalho desse? Trabalhar com arte numa época que praticamente só ela trabalhava, né? Não tinha muita gente trabalhando com arte, né? E conseguir formar tantos artistas, né? Quem está aí hoje que está estabelecido com a arte, ela, aqui em Fortaleza, no Ceará, foi ela que proporcionou, passou pela mão dela, pelo olhar dela. Se não ficou... Mas passou. Passou. E era muito bom a gente ver que as pessoas chegavam e iam lá com os trabalhos. Eu lembro do Cláudio César quando chegou aqui. Legal. Ele foi logo lá e ela abria para todas as pessoas. E ela chancelava, né? Ela chancelava. Né? A chancela dela era muito arte, potente. Né? Maravilha, maravilha. Vamos para frente. Aí o espaço. Lindo. Tá Ali, vendo? ó, vendo aqui, ó, as imagens. As várias imagens décadas. 70, 80, 90 e 2000. 2000. E aqui os logotipos, Os logotipos, as logomarcas que a foram evolução. mudando, né? É porque o nome, né, também é bom reforçar que a galeria começou com o nome Galeria Recanto de Ouro Preto, depois
Teve outra artista, que no caso foi o Zé Tarcísio, que disse assim, Inês, está na hora também de você mudar esse nome. Entendi. Você já tem bastante personalidade para nominar. Pode ser o nome, Pode né? ser o nome. E essa logomarca foi feita pelo César, filho dela. E com certeza, na época, o pessoal já dizia, vamos lá na galeria da Na Inês Inês Fiuza. Fiuza, vamos né? na Inês Fiuza. Vamos Na lá na Inês Inês Fiuza. Fiuza. Né? E aí, com certeza, vamos para frente. Mas olha a quantidade de Esses artistas são das exposições individuais. As paredes Massa. do fundo da primeira sala, do lado direito ficaram os artistas que participaram de coletiva e do lado esquerdo os individuais. individuais. E você vê que tinha uma parede que tinha umas fotos que foi uma dificuldade para a gente selecionar 200 fotos Muita num coisa. universo de 1.000 e tantas. Meu Deus do A céu. gente até foi responsabilizado por não ter inserido aquele ou esse artista. E, Pois gente, é. é impossível. Então, o critério foi muito complicado para mim, para a Beta, para escolher. Maravilha, maravilha. Porque era a tia Inês com alguém ou com 2 pessoas somente. Maravilha. Nós temos uma imagem que são a Inês, a Beta e o Túlio para Campos. São eles 3. E eu queria... Ah, Tu sim. bota aí? Eu queria fechar... A gente podia Aqui os conversar tenho. aqui horas e horas e horas. é. Ah, e você, ó, 40 anos de arte. Olha aí. Tá aí. Olha aí. Que maravilha. O trabalho que vocês estão fazendo com esse centenário da dona Inês Fiuza, a Dama das Artes, né? Que a galera chama Dama das Artes. É um trabalho fantástico de resgate e de memória. A gente precisa desse resgate porque a galera esquece muito, né? A arte fica, mas quem fomentou a arte muitas vezes não é valorizado, né? E isso serve de exemplo para quem está aí. Precisamos de novas e de novos Inês Fiuza, né? E eu estava até comentando com a Beta no percurso para cá, que as pessoas, as famílias, se preocupem em guardar os documentos, guardar o material, façam as Conservar, homenagens. né? E façam as homenagens em vida. A Isso. tia Inês foi muito homenageada. Importante. A partida dela foi muito rápida, a gente não teve tempo para fazer uma coisa maior, e ela se chateou por não ter feito essa exposição que ia ser no Dragão do Mar. Ela está muito feliz, com certeza, com esse trabalho de vocês. Essa exposição, ela foi carregada de uma energia tão forte. Tão maravilhosa. Que as pessoas que não conheceram minha mãe sentiam. Entendi. Ela se Não, sentiu, eu não tive o privilégio, o ela se prazer de sentiu- estar junto, mas a gente sente a presença. As pessoas se sentiam tocadas com essa. Muita gente saiu chorando dessa exposição. Vocês conseguiram trazer a imagem, trazer a energia dela para o presente. Não, e Maravilha. a gente viu que foi uma coisa com tanto amor, com tanta dedicação, que o Túlio, que não conviveu com ela, fez de uma elegância e de uma propriedade. E que, com certeza, se ela estivesse por aqui, tinha aprovado. Não só o Né, disse, Túlio. tá do meu jeito. Eu Né? quero reforçar que os Túlio especialmente, mas todas as pessoas que compuseram o time, que nós tivemos o time também do documentário, E foi muito importante. que foi importantíssimo. O documentário está no YouTube. Está no Tá no YouTube, YouTube, Uma certo. Mulher Inesquecível. Certo. E foi feito pela empresa Sinfonia. E as pessoas, no caso, o Vinícius e a Priscila, eles ficaram tão apaixonados pela mamãe que eles deram o melhor que eles podiam. Maravilha. Tá, entendeu? O maravilha. Túlio. Então, nós tivemos essa sorte. Ou tivemos a sorte, ou ela nos iluminou. Com certeza, né? ela iluminou com a arte, com o brilho E que com ela essa tem. energia dela, essa energia, essa pulsão dela tão forte, né? E que incentiva a gente, que é artista, e incentiva a arte do Ceará a continuar, né? E que venham novas e novas... Vai ser difícil, Vai ser difícil. mas que venham novas e novas... A gente ouviu dizer, galeria igual a Inês Fiuza ainda não fizeram em Fortaleza. Beta, Inês, muitíssimo obrigado. A gente podia passar mais horas Horas e e horas. horas. E vamos conversar mais, com certeza, né, sobre a dona Inês Fiuza, né? Quem quiser saber mais, fala com vocês no Fala. Instagram. Quem quiser convidar Tem para o perfil dela no Instagram. Quem quiser assistir ao documentário, tá no YouTube, no YouTube. né? Maravilha. E a Casa de Vovó Dedé e o Hashtag Arte agradece muito por essa presença maravilhosa e essa aula de arte, de cultura e de amor, né? Que aqui a gente vê o amor à arte, o amor à família da dona Inês Fiuza. Muitíssimo Nós obrigado. também Obrigada, estamos muito nós gratos. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Hashtag Arte sobre o legado e a história da dona Inês Fiuza com Inês Meneleu
e Beta Fiuza. #arte. Viva a vida! Viva a arte! Obrigada.